Hoje a gente vai conversar sobre atendimento ao cliente. Eu vou contar para vocês como eu fazia antes, lá no meu início da advocacia. A ideia é te inspirar se você estiver começando, e vou contar para vocês como eu faço agora que eu tenho mais expertise, mais confiança, mais prática dentro da advocacia. Quando eu comecei, desde que eu comecei, eu já me posicionei como advogada especialista em direito imobiliário, mais ou menos assim 1 ano depois. No primeiro ano eu atuava em direito de família, em previdenciário, não sabia muito bem o que eu queria da vida, até que eu encontrei o direito imobiliário e resolvi me especializar, então eu já me posicionei nesse sentido. E aí logo que eu me posicionei, começaram a surgir clientes dentro do direito imobiliário. E aí como que eu fazia para atender esses clientes próprios, né, e também os clientes do escritório, às vezes novos clientes que surgiam lá no escritório e eu era designada para fazer o primeiro atendimento. O que eu fazia? Eu conversava com o cliente via WhatsApp e colhia algumas informações preliminares, fazia algumas perguntinhas, pedia para ele adiantar a documentação, mandar tudo pelo WhatsApp, e aí eu já, com aquelas perguntinhas que ele me respondia e a análise da documentação, eu já conseguia pensar na solução, eu já pesquisava jurisprudência, então eu já ia bem preparada assim para o primeiro atendimento. Aí eu atendia o cliente nessa primeira consulta, e aí depois eu explicava para ele que eu iria encaminhar a proposta de honorários e eu mandava essa proposta via e-mail. O que eu fui percebendo ao longo do tempo? Que essa era a única forma que eu tinha para atender naquele momento, porque eu não tinha domínio ainda do direito imobiliário, eu tinha muitas dúvidas, eu estava aprendendo. Então, quando eu fazia as perguntas preliminares e pegava a documentação e analisava antes, eu conseguia me preparar e não passar vergonha na cara do cliente ali na hora que ele chegasse para atendê-lo. E eu enviava, só que eu cometi esse erro de enviar propostas de honorários. Hoje eu mudei essa minha abordagem, pelo menos é o que dá certo pra mim, é o que funciona pra mim, e eu vou deixar essa dica pra vocês. Como que funciona agora o meu processo de atendimento? O cliente, ele me procura, ou ele faz contato com o escritório, enfim, e eu sou a designada para atender. Independente se o cliente é do escritório e eu vou atendê-lo, né, para fechar ali a contratação, ou se é um cliente que procurou a mim mesmo. Ele chega no escritório e quer marcar a consulta. Hoje eu não pergunto nada, eu deixo para atender o cliente no escritório. Eu só peço para a secretária, ou se o cliente manda mensagem para mim no meu WhatsApp, para ele trazer toda a documentação que ele imaginar que tenha a ver com aquele caso que ele traga para o atendimento. E aí nesse primeiro atendimento a gente senta e conversa, ele me conta tudo lá, olho no olho, eu analiso a documentação na frente dele e já falo qual é a solução que eu identifico ali para o problema. Só que como eu atuo em regularização de imóveis, sempre vai ser necessário averiguar alguma coisa na prefeitura, fazer algum orçamento de emolumentos, orçamento também com o engenheiro, porque sempre tem algum projeto para fazer, enfim, eu nunca consigo entregar a proposta de honorários ali para o cliente na mesma hora, não nunca, mas na grande maioria das vezes. E aí o que eu faço? Eu atendo, eu vou entender o problema dele ali na primeira reunião, eu vou analisar a documentação ali na primeira reunião, e isso demonstra uma ótima impressão. Quando eu analisava a documentação antes, o próprio cliente, ele percebia que eu tinha uma insegurança, que eu queria ver tudo antes, que eu não chegava ali na hora e mostrava. Quem sabe faz ao vivo, né, como eles dizem. Então hoje, quando o cliente me conta o problema ao vivo e me mostra a documentação ao vivo, eu percebo que ele fica mais confiante de que eu domino aquela situação, de que eu entendo do que eu tô falando, e ele confia mais. E aí, gente, aí eu falo que depois eu vou apresentar a proposta, porque eu realmente explico para ele que eu tenho que fazer esse orçamento de emolumentos, orçamento com engenheiros, explico para ele toda a pesquisa que eu devo fazer, e essa pesquisa fica incluída no valor de consulta que o cliente pagou. Aí eu faço essa consulta, preparo a proposta e eu remarco uma nova consulta, um novo atendimento, um retorno. Esse retorno ele não é cobrado. Eu até explico para o cliente, eu brinco assim, é o seu retorno, igual no médico, porque às vezes o cliente pergunta, vou ter que pagar de novo? Não, é o seu retorno. E aí ele retorna, e aí eu explico quais foram os valores apurados, entrego a proposta completa com a solução e os valores dos honorários. E a tendência, meus caros, nesse momento é o cliente fechar.
Eu percebo que hoje em dia só não fecha aquele cliente que realmente não tem a condição financeira naquele momento de pagar por aquele procedimento, porque alguns procedimentos de regularização de imóveis, eles são um pouco caros e se a pessoa não tiver uma programação financeira, ela não consegue. Mas com a proposta que eu entrego, o cliente consegue se programar também e daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, quando ele se organizar, ele voltar e me procurar. Então isso que eu percebi. Isso por quê? Porque esse segundo encontro, pessoalmente, ali esse contato, ele faz com que a pessoa no quente, ela resolva te contratar. Quando você só envia a proposta por e-mail, é algo muito frio, dá chance para a pessoa pensar, para a pessoa querer fazer orçamento com o outro, para a pessoa achar que aquilo não é tão importante, dá muita brecha para aparecerem diversas objeções. Ali na hora não, se houver alguma objeção, você já responde, você já afasta essa objeção. Se o cliente quiser alguma condição especial de pagamento, vocês já negociam. Se você perceber que o cliente achou que tá caro, você já consegue oferecer aí algum benefício, algum bônus para ele ficar mais satisfeito. Então, esse cara a cara, ele é muito importante. Lógico que nós estamos vivendo um momento agora de Covid-19, então esses encontros presenciais ficaram um pouco prejudicados. Então, como que eu tenho feito nesse contexto agora de Covid-19? O atendimento, ele acontece online, o cliente compartilha comigo os documentos assim 1 hora antes da reunião, meia hora, 10 minutos, ele só me manda um pouquinho antes, a gente conversa online, eu analiso a documentação e aí a gente remarca o encontro online. Eu percebo que esse momento de apresentar a proposta ao vivo, ali para o cliente, ele surte muito mais efeito e realmente só não te contrata quem não pode pagar pelos seus honorários e pelo procedimento. Fica essa dica aí para você, mas se você está começando, usa a minha dica do início, sim, faz aquelas perguntas preliminares, pega a documentação, analisa, estuda antes, para você não passar vergonha, mas quando você for se sentindo mais seguro, vai abandonando essa prática, porque o segundo momento, que é o que eu vivo hoje, essa postura passa muito mais confiança para o seu cliente e ele tem uma tendência maior a te contratar. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Deixa aqui nos comentários me contando se você está no primeiro momento ou se você já está mais seguro aí para atender o cliente ali na hora, mostrar para ele o seu potencial ao vivo. Não deixe de me seguir lá no meu Instagram, @tutoriaisjurídicos. Lá tem muitas dicas melhores não, diferentes das que eu posto aqui. E não deixe de se inscrever nesse canal, deixar o seu curtir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!